Bora para a competência 3, meu povo. Competência 3, ela surpreendeu, porque eu imaginava que ela fosse apresentar mais alterações, mais rigor nos critérios, mas isso ficou a cargo da competência 2. Mas mesmo assim, ela trouxe uma novidade muito interessante, que foi o impacto da improdutividade do repertório no processo de argumentação. Então, um repertório improdutivo implica o quê? Lacuna argumentativa. Porque aquele repertório não serviu para fundamentar um argumento. Ele não serviu para o processo, o desenvolvimento da argumentação. Então, uma lacuna. Então, se a gente vê um repertório improdutivo, além dos 40 pontos a menos na C2, ele vai ter 40 pontos a menos também na C3. Dói, né? Mas é melhor doer agora para não doer no Enem. Então, vamos embora aqui para a competência 3, certo? Lembrando o que ela avalia. A competência 3, ela vai avaliar o projeto de texto claro e estratégico. Lembrando que a competência 3, ela avalia o texto da primeira até a última linha. Então, houve apresentação clara do projeto de texto, ok? Teve uma transição bacana entre o repertório e o tema, certo? Então, por exemplo, a Constituição Federal garante isso, entretanto, no Brasil isso não acontece por causa disso e disso e disso. Então, teve esse entretanto para marcar essa tese de contraste. Colocou ali uma obra de ficção, aí ele traz fora da ficção, semelhante situação acontece no Brasil, e ele explica o que acontece no Brasil conectando com a ficção. Beleza, então isso também implica bastante o desempenho na competência 3, tá certo? Lá na conclusão, o candidato, o aluno, ele apresentou propostas de intervenção que tenham a ver, que estão relacionadas claramente com o que foi problematizado, com os argumentos. Negligência governamental, aí o aluno apresentou uma proposta de intervenção para falta de informação, ou influência midiática, isso aí é falha no projeto de texto. Então, a competência 3 ela é avaliada do início ao fim do texto. O que ela vai avaliar também? Seleção de argumentos e repertório. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Então, esse organizar tem a ver com a hierarquia, esse organizar tem a ver com o posicionamento. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado para você performar bem na competência 3. A produtividade dos repertórios, que garante 40 pontos na C3, que evita lacunas na argumentação. O desenvolvimento das informações apresentadas, isso vale para todos os parágrafos. Eu costumo sempre dar esse exemplo para os nossos alunos. Digamos que o tema da redação trate do tabagismo. E aí ele afirma que o tabagismo provoca doenças. Ponto. Isso gerou uma lacuna no desenvolvimento, uma lacuna na argumentação. Por quê? Porque ele falou, o tabagismo gera doenças, ok, provoca doenças. Ele precisa de pelo menos um exemplo de doença provocada pelo tabagismo. Porque ocorre uma lacuna argumentativa, uma lacuna no desenvolvimento, quando cabe ao corretor a incumbência de interpretar o que o aluno quis dizer. Só que tudo no texto tem que estar muito claro. A gente pode fazer a linha egípcia, a linha louca, tá? Porque o aluno ele tem que trazer essa clareza, essa objetividade. E ele também vai avaliar a transição entre repertório e tema, argumentação, porque se não houver uma transição, vai haver falha no projeto de texto, vai haver falha no desenvolvimento. Tá bom? Ixi Maria, não tem nem onde eu ficar aqui. Olha só, o roteiro da avaliação, certo? Como é que a gente avalia? Isso aqui é um roteiro, um passo a passo que eu sigo também, que isso vai também ajudar a otimizar o seu tempo de correção. Você vai analisar os argumentos, os repertórios, todo o desenvolvimento e argumentação dos textos a partir disso aqui. Houve apresentação clara do projeto de texto na introdução? Ou seja, repertório, contextualizador, tese, argumentos ancorados ao tema e identificação do problema? Ou faltou ali um argumento? Ou você não identificou direitinho a tese? Ou não tinha repertório? Isso aí já dá BO. Já dá. Porque aí o projeto de texto ele tem que estar claro. Então, eu identifiquei o projeto de texto, eu vou atrás de identificá-lo agora, na sequência. Os argumentos foram respectivamente retomados com ancoragem em seus parágrafos de desenvolvimento, ou seja, o argumento 1 foi retomado no D1, o argumento 2 foi retomado no D2, os repertórios selecionados para fundamentar esses argumentos têm a ver com os argumentos e com o tema, certo? Houve organização na estrutura dos parágrafos, ou seja, tópico frasal com retomada do argumento e do tema.
Aquilo que eu falei, que o tópico frasal agora ele está mais robusto. Ele vai falar assim: a negligência governamental é uma das causadoras do problema. A negligência governamental relacionada a questões afrocentradas, a omissão estatal no que diz respeito à dinâmica laboral exercida pelas mulheres, algo assim, tá? Porque isso aí garante ancoragem ao argumento e ao tema. Teve fundamentação com repertório ancorado ao argumento. Então, negligência governamental, o repertório estava ancorado à questão estatal, política, governamental. Teve aprofundamento argumentativo com exemplificação concreta. Isso aconteceu muito nas redações de nota 1000, porque isso é uma maneira de garantir produtividade e desenvolvimento para o seu repertório, para o seu argumento. Então, houve exemplos, por exemplo, a educação brasileira, uma das causas, um dos desafios para a desvalorização da herança africana é a educação deficitária, que não aborda questões africanas da forma como deveria. Ponto. Oxi, minha argumentação não está completa aí. Porque eu preciso de exemplos. Como que deveria ser? Ou como que essa abordagem educacional é feita? Só se restringe à escravidão. É um exemplo. Ou então, ressaltando, destacando, trazendo a contribuição dos africanos para a língua, para a culinária, para a cultura, para a música. Certo? Então, precisa dessa exemplificação para o processo argumentativo ele ser completo, ele ser ideal mesmo. Deixa eu vir aqui para cima. Tem um fechamento crítico, tá? Porque o parágrafo de desenvolvimento é interessante que ele tem aquela análise crítica, principalmente quando a gente tem aquele tipo de encaminhamento argumentativo com outra palavra, caminhos, por exemplo. Melhor maneira, o melhor lugar para o aluno aplicar a palavra caminhos, retomar, é na análise crítica, aquele último período do parágrafo, certo? Então, portanto, são necessários caminhos, ações que revertam a questão que afeta o grupo tal. Essa é a melhor forma. Houve progressão argumentativa e clara, ou seja, conexão entre os parágrafos. Um parágrafo se conecta ao outro. Inclusive, algumas redações nota 1000, e isso está sendo muito bem valorizado, muito valorizado pelos corretores, é que inclusive algumas redações retomaram no desenvolvimento 2 ou 1 o repertório da introdução. Certo? Teve um que falou sobre o ciclo do ouro no Brasil, processo de escravidão, ciclo do ouro que ocorreu durante o período colonial. E aí no D1, ele fala, além do que foi problematizado durante o período colonial, ele falou na introdução, só que está no D1. Então isso também é uma forma de ancoragem, isso é bem visto. Houve proposta de intervenção claramente ancorada aos argumentos problematizados, e isso foi uma alteração muito drástica que ocorreu também na competência 5, que seria a apresentação clara. Tem que ser lexicalmente marcado. A que se refere aquela ação? É o argumento, negligência governamental? Então pronto, tem que estar marcado. E tem que deixar claro o que é cada elemento, o que é o agente, porque às vezes a gente fica na dúvida. O que é modo meio, o que é detalhamento, o aluno coloca de forma desorganizada.